tudo bem? Mais uma vez aqui dando uma dica para vocês sobre sistema Dualogic e sistema iMotion. Meu nome é Hélio, eu sou proprietário e instrutor na empresa Hélice Treinamento e Desenvolvimento, uma empresa voltada para a área de treinamento de câmbios automáticos e câmbios automatizados. Ok? Vamos lá. Hoje, meus amigos, vamos falar da questão do motor, né, que aciona a bomba hidráulica do sistema Dualogic e iMotion. Como nós sabemos, o sistema Dualogic e o sistema iMotion são sistemas eletrohidráulicos, ou seja, precisa de pressão hidráulica para o seu funcionamento. Essa pressão ela vai ser manipulada, vai ser utilizada, vai ser direcionada pelas eletroválvulas do sistema. Tanto o sistema Dualogic como o sistema iMotion utilizam pressão hidráulica para funcionar. Por que precisam de pressão hidráulica, tanto do Dualogic como o iMotion? Porque é um sistema do tipo eletrohidráulico, né? Ou seja, um sistema eletrohidráulico, quais são as suas características? Ele trabalha com pressão hidráulica, né, mais um conjunto de solenoides e eletroválvulas que são utilizados para direcionar, para controlar, para manipular esse fluxo hidráulico. E como que é obtida essa pressão no sistema Dualogic e iMotion? Por meio de uma eletrobomba. O que seria uma eletrobomba? É um conjunto de um motor elétrico mais uma bomba hidráulica. Muito bem. O motor elétrico ele tem a finalidade de acionar a bombinha hidráulica, né? Então nós vamos ver que o motor elétrico ele se conecta diretamente na bomba hidráulica e aciona essa bomba, produzindo então uma pressão hidráulica no sistema. Muito bem, precisamos saber de algumas características, de algumas condições desse motor aqui. Eu vou fazer a remoção desse motor para que a gente converse um pouquinho mais. Remover então os parafusos de fixação. Muito bem, no momento em que removemos o motor, a primeira coisa que precisamos verificar é se no seu alojamento existe óleo. Não pode ter óleo aqui. Esse alojamento ele precisa ser seco, né? Se houver óleo aqui, nós temos um dano na bomba, na parte de vedação da bomba. Ou seja, esse óleo vai sair da bomba hidráulica e vai vir para essa região onde está alojado o motor elétrico. Esse óleo imediatamente vai ir para dentro do motor e aí a gente vai ter alguns danos no motor, né? Então ele não pode trabalhar com óleo. Muito bem, uma vez que removemos o motor, né, percebemos que aqui precisa estar seco. Vamos analisar uma questão dele aqui para ver se esse motor já passou por algum sobreaquecimento ou não. Uma das coisas que vai identificar para a gente se esse motor passou por superaquecimento ou não é o estado da tampa do motor. Por quê? Nós vamos observar que na tampa existem as escovas, né? Se esse motor passou por um superaquecimento, por um esforço anormal, essa tampa acaba se deformando por alta temperatura. Então a gente consegue perceber uma tampa em boas condições e uma tampa que já passou por superaquecimento. Esse motor, se ele passar por esse superaquecimento, ele não deve mais ser reaproveitado. Ok? Um outro detalhe importante que nós precisamos cuidar nesse motor é o rolamento de apoio que ele possui aqui na ponta, né? Esse rolamento de apoio, ele é colocado nessa região aqui da carcaça do grupo de potência. Ele serve para quê? Justamente para dar apoio para o eixo do motor, né? Esse rolamento, com o tempo, ele costuma se desgastar e até mesmo travar. E às vezes o meu amigo aqui
dá problema, né? Quando isso acontece, gente, se esse rolamento travar ou começar a ficar pesado demais, imediatamente o sistema começa a ficar comprometido. Então, pessoal, vamos dar uma atenção especial para esse rolamento. É possível fazer a troca dele? Sim, é possível. O procedimento de retirada, colocação, medidas que nós devemos deixar depois, nós apresentamos isso com detalhe no nosso treinamento, ok? Muito bem, pessoal. Uma vez que o motor tenha sido desmontado, limpo, né, feita a manutenção interna dele e o rolamento tenha sido substituído, nós vamos colocar esse motor de volta no seu lugar e fazer um teste dele. Por que a gente vai fazer esse teste? Porque se esse motor tiver qualquer tipo de problema e eu não testar esse motor antes, quando eu colocá-lo no lugar, o sistema não vai funcionar bem. E eu vou ter que então remover todo o conjunto do carro para fazer essa verificação. Então o objetivo aqui é o quê? Testar o motor antes mesmo dele ser colocado no lugar, ok? Eu vou mostrar como é que isso aqui é feito, né? O importante é que a gente precisa entender ainda que esse motor, ele possui dois polos de ligação, um polo positivo e um polo negativo, né? O polo positivo é justamente onde tem essa saliência aqui na tampa. O polo negativo, a parte negativa do motor, ela é feita diretamente na carcaça, né? Então nós vamos perceber que na tampa eu possuo uma ligação metálica aqui, onde vai um parafuso, né? E esse parafuso nessa ligação metálica é que vai fazer a parte negativa do motor, ok? Então nós vamos colocar esse motor novamente no lugar, após ter feito toda a manutenção, toda a verificação dele, e aí vamos fazer o teste final do motor para saber se nós podemos continuar ou não montando o sistema. Então vamos colocar o motor novamente aqui no lugar, colocar os seus parafusos de fixação, então 2 parafusos de fixação do motor e um terceiro parafuso, que é justamente o parafuso que vai fazer o aterramento. Vamos apertar aqui o motor e o parafuso de aterramento. Muito bem. Nesse momento eu vou fazer o teste do motor. De que maneira que nós vamos fazer o teste? Eu vou precisar de uma bateria e um amperímetro. Muito bem. Vamos fazer a ligação então desse motor na bateria e medir a corrente elétrica. Muito bem, pessoal. Uma vez que colocamos o motor no lugar, nós vamos deixar sem a bomba. Apenas para quê? Para que a gente faça o teste do motor, né? De que maneira que é feito esse teste de motor agora, né? Uma vez que ele esteja colocado no seu suporte, na sua carcaça aqui, né, eu vou utilizar de uma bateria. Aqui eu vou fazer o que? Eu vou usar uma fonte que vai me proporcionar os 12 volts, né, para eu poder alimentar esse motor, né? Então a fonte vai fazer o papel da bateria. Esse motor trabalha em 12 volts. O motor já está montado, né? Já está montado, os parafusos já apertados, né? E eu aqui já liguei então um fio no conector positivo do motor, ok? Muito bem. O que nós vamos fazer agora, meus amigos? Nós vamos testar a corrente do motor para saber se ele está em condições ou não. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma fonte, né, que vai me fornecer os 12 volts, como se fosse uma bateria, e vou utilizar aqui um multímetro na função amperímetro. Então eu já coloquei o cabo positivo, né, o terminal positivo, no lado do multímetro, onde ele tem a sua maior capacidade. Então a gente vai ver que desse lado aqui eu tenho a possibilidade de medir até 10 amperes.
Esse motor, quando ele está em condições normais, que ele está em boas condições, esse motor livre do jeito que ele está aqui, o consumo dele é em torno de 2,8 até 3,8, 3,9 amperes. Né? Então a corrente que ele consome vai de 2,8 até 3,8, máximo aí 3,9 amperes. Um motor que está com deficiência, um motor que está com problema, a corrente dele ultrapassa isso e muito. Né? Então vamos fazer um teste aqui, ok? O que eu já fiz então? Já está com o multímetro posicionado, né? Vou fazer então agora as ligações elétricas para que a gente possa fazer o teste desse motor e saber se a gente pode montar com tranquilidade ou não. Isso vai evitar o quê? Que a gente monte esse motor no lugar e tenha uma surpresa desagradável dobrando o nosso serviço, ok? Como eu falei para vocês, o ponto negativo do motor ele é feito na própria carcaça da bomba, na própria carcaça do grupo de potência. Então, eu vou pegar o polo negativo e vou ligar diretamente em algum ponto da carcaça, ok? Está feita a ligação. Né? Fiz a ligação aqui do ponto negativo na carcaça do grupo de potência. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o amperímetro. Como é que é feita a ligação de um amperímetro, meus amigos? O amperímetro ele é ligado em série com o consumidor que eu quero fazer a medição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto positivo agora, o polo positivo, né, e vou ligar no meu multímetro. Está feita a ligação. O próximo passo é fazer a ligação direta com o motor. Então, aquele fio que eu já liguei previamente no terminal positivo do motor, agora vai ser ligado no meu multímetro. Muito bem, meus amigos. Então, se nós percebermos, né, escapou o fio aqui, se nós percebermos como é que está o fluxo aqui eletrônico, fluxo elétrico, né? Sai do polo positivo da bateria, entra no multímetro, passa por ele já está na função amperímetro, vem, alimenta o motor e ocorre o fechamento do circuito aqui no polo negativo. Vamos fazer a medição dessa corrente aqui então, vamos ver como é que esse motor está? Vamos lá, eu vou então energizar o motor, vou ligar aqui a fonte para que a gente possa verificar a corrente elétrica nesse momento. Muito bem, percebe-se que o motor está girando, né? Ele está girando. Se nós observarmos, a corrente que nós temos aqui agora é de 3,20, né? 3,2 amperes, né? Muito bem, é um motor que está em excelentes condições, né? Então, como eu falei para vocês, ele varia de 2,8 até 3,8, 3,9 amperes no máximo, né? Então, aqui a gente percebe que o motor está ok. Mais uma vez, vamos chamar a atenção, sem a bomba, né? Se eu colocar a bomba, esses valores vão se alterar completamente, né? Então eu percebo que é um motor que está girando livremente e a sua corrente está ok. Se esses valores estiverem muito altos, indicam que o motor está com problemas, né? Ou ele está travado, né? Ou ele está travado, ou ele está em curto, né? Houve algum erro de montagem e eu preciso então verificar o que está acontecendo. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês nessa dica técnica, ok? Até a próxima dica, onde a gente traz mais alguns assuntos interessantes para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.